né, o livro e a leitura, todo esse movimento em torno de resistência, né? Resistência, rebeldia, crítica, né? E apropriação dessa realidade através da arte. As ribeiras do Poti, desde os primórdios morada dessa gente Caratis. Crateus, a batata de Deyu, Crateus, Ceará, esse Ami, Crateus, Jamachi, faltaram luz, Brevidal tingiu as portas com a proteção da cruz. Verdade. Crateus, Ceará, esse Ami, Crateus, Jamachi, faltaram luz, Brevidal tingiu as portas com a proteção da cruz. A história de Crateús antiga é riquíssima, tem histórias belíssimas. E uma delas é o morro que fica atrás do açude Carnaubal. Quem está na parede do Carnaubal, lá no final, vê um morrote alto. E o pessoal dizia, é o Morro da Liberalina, é o Morro da Liberalina. E que é isso, a Liberalina? Caminhamos atrás da história, da pesquisa, e Liberalina foi, na época de 1700, dessa época de Sérgio Marias, foi uma viúva de um português que herdou um mundo de terra, do lado da parede do Carnaubal até Santo Antônio dos Azevedos, um pouco mais para lá, do lado direito do rio, essa terra era toda da Liberalina. Era uma viúva riquíssima, cheia de ouro, cheia de joias, e só tinham filhos. A família só tinha um filho. E esse filho era um gigante para trabalhar, ajudava a mãe em tudo. E um dia chegou uma família do Maranhão, uma família de negros do Maranhão. E o filho da Liberalina se engraçou da filha desse morador, desse vaqueiro, trabalhador, que era negra. E a Liberalina, racista, proibiu o namoro dos dois. E eles se encontravam escondidos. E essa menina engravidou. E o rapaz falou para a mãe que ia trazer a mulher para casa. Para dentro de casa ela não aceitou, porque pela parede que não aceitava. Mas eu vou embora com os pais dela voltar para o Maranhão. Até que ela aceitou. E a jovem, na casa da Liberalina, engomando os coelhinhos do filho que ia nascer, e a Liberalina, doente, racista, ignorante, ficava imaginando um neguinho novinho correndo dentro de casa. Ela não ia suportar. Aí chamou a mulher do filho para ir pegar o mato, pegar madeira no mato, né, graveto. Juntou um molho de mato, de gravetos, e mandou a mulher se abaixar para amarrar fazer um feixe e amarrar. Ela veio por trás, pegou a corda, enforcou e pendurou numa árvore. E foi para casa. O filho chegou do trabalho, perguntou pela mulher, disse, ela saiu atrás de lenha, apontou outro rumo e não chegou ainda. Ele foi atrás, não encontrou, passou um dia, 2 dias, e o pessoal lá da redondeza disse, rapaz, isso aí
Olhe em casa, veja lá o que pode ter acontecido. O pessoal já sabia que tinha sido a Liberalina, só ele não acreditava. Aí, uns dias apareceu a perna de um cachorro com a perna do negro. Aí, os cachorros, os animais do mato, tiraram tudo. E onde encontrava um pedaço dessa negra, ia enterrando. E lá na árvore tem uma cruz, na árvore onde a Liberalina matou essa jovem, tem uma cruz que todo ano vai gente lá pagar promessa. Não era escrava, mas virou um ponto de pagamento de promessa do pessoal sertanejo que tem fé. A Liberalina foi presa, polícia daqui foram lá e prenderam a Liberalina. Foi presa na cadeia pública de Crateús. No livro Meus Avós tem referência à prisão da Liberalina, dessa mulher que foi presa. E enlouqueceu. Depois, quando ela pagou a prisão, consta que ela rezava tão alto na cadeia que o delegado saía quando ela estava rezando, que não aguentava voar, não suportava os gritos dela rezando. Quando ela saiu, estava enlouquecida, louca. Quando chegou na região que era dela, o mundo de terra, nada mais era dela. O filho tinha vendido tudo e foi embora para a família do Maranhão. E a Liberalina morreu, dizem que ela morreu na mata, ela andando, virou mendiga, andando nas terras que era dela, virou mendiga, com a ajuda do povo. E ela dormia na mata, numa moita, e morreu olhando para a árvore em que ela tinha matado a negra. A imagem de Nossa Senhora de Fátima saiu de Fátima, em Portugal, para fazer visita por algumas dioceses brasileiras. E na diocese de Sobral, as visitas dela era coordenada pelo padre José Palhano de Saboia. O padre José Palhano de Saboia nasceu aqui em Crateús, lá na Ibiapaba, mas ele não se dava muito bem com o padre Bonfim. Não sabe por quê, essa rixa dele, não sei porque o Dom José gostava muito do padre Bonfim. E o padre Palhano, ele foi criado por Dom José, ele foi adotado por Dom José, se formou no seminário de Sobral, depois foi para Fortaleza e foi para Roma, de maneira que ele era uma pessoa muito influente nas visitas da Santa na diocese de Sobral. Crateús naquele tempo pertencia à diocese de Sobral. A Santa chegou cedo em Ipueiras. E antes dela chegar, em cada paróquia era edificado um arco de alvenaria, de ferro, cimento, como é o arco daqui. Já estava preparado naquele dia, no dia 10 de novembro de 1953, ela devia vir para Crateús e devia chegar aqui por volta de 12 horas, saindo de Poeira para cá. Ela vinha de avião. O padre Palhano, ele vinha por terra acompanhando, veio de Sobral para Ipueira, de Ipueira veio para cá, e o avião pousou no campo de aviação Menezes Pimentel. Era um campo de aviação simples, só tinha uma biruta lá e um terreno ali nas proximidades daquele Parque Planalto por ali. O campo de aviação era ali. Ela vinha, acompanhava a Santa Dom Raimundo de Castro Silva, que era o arcebispo de Fortaleza, um padre chamado Padre de Montier e o aviador. Só eram eles. Nesse dia a Santa era para ter chegado aqui às 12 horas e atrasou muito. Muita gente do interior estava aqui, veio todo mundo do interior, pessoas das cidades vizinhas vieram para ver a passagem da Santa por Crateús. O resultado é que o pessoal lá no campo de aviação, sol causticante de novembro, e muita gente já sufocada com tanto calor, mas o avião chegou lá às 3 horas da tarde.
Padre Bonfim estava lá com um jipe ornamentado de flores, um jipe aberto onde seria colocada a santa, a imagem, e assim aconteceu. O percurso de lá até o arco que seria inaugurado naquele dia foi muito lento por causa da multidão e era num jipe aberto. O resultado é que eles chegaram aí já quase 4 horas da tarde. E lá ele foi recebido, a santa foi recebida do João Afonso de Almeida Vale, era o prefeito da cidade, fez um discurso, recepcionou a comitiva, o Padre Bonfim também, e de lá vieram para a igreja. Quando chegaram na igreja, o Padre Palhano já estava por aí dizendo: está na hora da santa ir embora. Mas não dava, o povo não tinha visto, o povo se revoltou com isso aí. Não vamos deixar a santa sair. Não vai sair. O Padre Palhano se revoltou com isso. E enquanto ele conversava com o doutor Olavo Frota, que era o juiz de direito, com o Padre Bonfim, com outras autoridades, eles conversando já depois de 4 horas da tarde, aí o aviador chegou, o piloto chegou e disse: a santa precisa permanecer aqui, porque a próxima visita, que é lá em Tauá, não vai chegar, a gente não vai chegar lá com luz do dia. E lá no campo de aviação lá também não tem luz elétrica para a gente pousar. E o Padre Palhano se irritou com isso, brigou mesmo e prometeu que Crateús estava prendendo a santa e ia fechar a igreja. Vocês vão ver como eu vou fechar a igreja matriz daqui de Crateús. E o resultado é que, diante disto, ele passou um telegrama para a Diocese de Sobral, dizendo que Crateús prendeu a santa, divulgou em diversas emissoras, segundo o livro da história da paróquia de Crateús, do Padre Bonfim, foi divulgado na BBC de Londres, este episódio, e Crateús ficou conhecida como a cidade que prendeu a santa. O resultado disso aí é que a santa permaneceu durante o resto do dia, passou a noite, todo mundo visitou a santa, beijou a santa, e no dia seguinte ela seguiu o seu trajeto para Tauá. Alguns dias depois chegou aqui em Crateús uma ordem episcopal, Dom José Tupinambá da Frota, mandando fechar a igreja e que o vigário pegasse as hóstias consagradas e levasse para a paróquia mais próxima. O Padre Bonfim, muito pesaroso, chamou a irmã dele, a dona Laís Bonfim, que é a mãe do doutor Zé Maria, e num jipe dirigido pelo seu Manel Ramos, era um senhor que morava aqui em Crateús, aqui na rua Francisco Zá. Ele dirigiu o jipe, o Padre Bonfim com as hóstias consagradas, e a dona Laíde também acompanhou, levaram para Nova Russas as hóstias consagradas e lá entregaram ao Padre Leitão, que era o vigário de lá. Mas Crateús ficou conhecido como a terra que prendeu a santa. Eu estudei no seminário de Sobral, sabe que menino, por qualquer coisinha, arenga um com o outro, e os sobralenses, principalmente os sobralenses, sempre passavam na cara da gente que a gente era da terra que prendeu a santa. A gente não tinha direito a nada lá, porque prenderam até a santa. Foi um episódio chato isso aí. Mas depois, já neste século, a santa veio aqui já 2 vezes. Ela teve tempo de visitar, inclusive, as comunidades, e houve até uma modificação no arco de Nossa Senhora de Fátima, e veio em 2003, 50 anos depois veio o século antes da visita dela, da primeira visita, e depois em 2005 ela chegou também a Crateús, também visitou outras comunidades além da sede da paróquia de Crateús. Eu falei Luísa, porque é o nome que a gente encontra nas placas das praças, nos registros que são feitos os registros oficiais feitos pela administração. Mas nós temos um registro no livro do Barão de Sturdat que se trata de Luzia Coelho da Rocha Passos. E essa tese foi reforçada pelo padre Geraldinho, de que costumava-se dar nome de santos, e não existe Santa Luísa, existe Santa Luzia. Que o pessoal da Academia do Piauí, por pesquisa, conseguiram um documento da relação de quem tinha terras
na época que aqui era Príncipe Imperial. Antes de Príncipe Imperial, na época que aqui era Piranha. Essa relação dos proprietários de terra daqui consta o nome Luzia Coelho da Rocha Passo e não Luísa Coelho da Rocha Passo. Então tem um documento confirmando que o nome dela é Luísa e não Luzia. E sendo viúva, era tipo uma coronela e conseguiu se manter naquele ambiente que era difícil para uma mulher, e ela foi uma fazendeira que dominou na época do Crateus, que era quase selvagem. Dos indígenas, né, dos tapuios, dos caratis. E de 1600 até 1700, um dos objetivos do governo imperial era exatamente eliminar esses índios caratis, porque o progresso vinha acontecendo e eles atrapalhavam. Os caratis eram arredios e não se adaptavam ao sistema de domínio dos índios, dos negros. Então o governo português contratou Domingos Jorge Velho e outros capitães no mar, como Navarro, para exterminar esses índios. E eles exterminaram os índios de Crateús numa batalha sem igual, a flecha contra o Pacamar. Então acabou exterminando os índios e ficou a terra propícia para o que eles queriam, que era a criação de gado. E Domingos Jorge Velho, depois de exterminar isso aqui, foi exterminar os negros lá, os zumbis, lá na região de Palmares, foi fazer outro extermínio depois dos caratis. A viúva de Domingos Jorge Velho, em 1703, fez um requerimento à coroa portuguesa, como Domingos Jorge Velho tinha dominado toda essa região, ela fez requerimento para si. Em 1706, dona Jerônima Cardim Freud. Ela ficou com todas essas terras que era posse de Domingos Jorge Velho. Vendeu para Dom Ávila Pereira, da Casa da Torre. A Casa da Torre já existia há muito tempo, desde 1550 já existia a Casa da Torre, que é um morgado, um castelo de pedra de 3 andares que fica na periferia da Bahia. E era quem dominava toda essa região do Nordeste, tinha que passar pela Casa da Torre. As Sesmarias que vinham da Casa da Torre já saíram de lá com negros, com escravos. E eles iam deixar o sesmeiro no local exato que ele ia ficar, porque ele tinha que pagar todo ano, pagar aquela quantia para a Casa da Torre. Tem um livro de tom, na época que eles recebiam. Se um sesmeiro não fosse 1 ano, 2 anos, vinham os soldados lá da Casa da Torre receber nesse local. Eles sabiam onde era e já vinham deixar. Em 1745, por aí, um baiano da cidade de Miridiba, João da Costa Lima, ele comprou esse mundo de terra todo aqui da região de Crateús. Ele comprou como Sesmaria. Naquela época, a Sesmaria era doado, tipo uma doação, mas pagava imposto. Na época que ele comprou, já se pagava a terra quase toda, mas tinha que estar pagando imposto à Casa da Torre, ao governo
portugueses. Esse seu João, que comprou essa terra aqui, já idoso, precisou de ajuda e chamou o sobrinho lá da terra dele, do Recôncavo Baiano, para vir ajudar a cuidar dessas terras. E esse João Fernandes, que era sobrinho do dono das terras aqui, estava recém-casado com uma senhora chamada Luzia Coelho da Rocha Passo. Diz que aqui se chama Luísa da Rocha Passo, mas não é Luísa, é Luzia. Vieram, logo de início o marido da Luzia faleceu. E ela ficou ajudando esse jogo numa fazenda chamada Piranhas, em virtude do rio Puti, tem muitas piranhas. Eu conheci o Mesquita, ele morava ali nos Pastos Bons, era filho do seu Edinardo e da dona Jandira. O trem de passageiro, ele vinha todos os domingos, voltava segunda, vinha terça, voltava quarta, era assim, todo dia tinha trem indo ou voltando. E num domingo de abril de 1967, 67 foi um ano de um inverno muito grande, arrombaram muitos açudes, muitas cercas foram destruídas, lavouras também. E naquele domingo a dona Jandira percebeu que o trem não tinha passado. Normalmente ele tinha um horário de passar. E o açude deles arrombou aos Pastos Bons. A impetuosidade das águas fez com que o açude arrombou e destruiu também a ferrovia. A ferrovia ali, onde passa, ali naquele pontilhão, talvez uns 200 metros do açude. A impetuosidade das águas levou o aterro da linha e levou também alguns trilhos. E ela, sabendo disso, disse, mas o trem não passou ainda e este pontilhão aí arrombado vai causar um acidente. Chamou o filho dela, o Mesquita, Antônio Mesquita, e um morador da fazenda também, irmão do Erasmo. E ele pediu para eles irem parar o trem. Se visse o trem por aí fora, eles acenassem, ele entregou a eles 2 panos vermelhos cada um, e eles saíram, mesmo na chuva à noite, saíram linha fora para ver se encontravam o trem. Depois de andarem muitos centenas de metros, o trem, eles visualizaram o trem vindo. E então eles começaram a acionar os panos vermelhos, todos os dois. O trem, o maquinista percebeu e começou a parar a força do trem, porque o trem ele não parava assim com muita facilidade não, porque é muito pesado. O resultado é que depois que a máquina parou, o pessoal ficou abismado sabendo que foi que o trem parou porque deu prego, foi que aconteceu. E foram informados de que o pontilhão lá dos Pastos Bons tinha sido destruído pelas águas e que o trem não podia chegar a Crateús naquele dia, naquela noite. Eles agradeceram muito a turma. Nesse trem aí vinha uma delegação do Lions Club que tinha ido fazer uma convenção em Sobral e esse pessoal ficou muito agradecido, a ponto de dias depois chamaram o Mesquita para um jantar lá no Crateús Club, promovido pelo Lions Club de Crateús. O Mesquita foi, mas o Antônio Pequeno, que era o companheiro dele, não compareceu ao jantar. Então foi uma bênção iluminada, esses rapazes terem essa coragem de ir enfrentando a chuva, o frio, a escuridão da noite, e eles fizeram um grande benefício, porque seria um acidente muito perigoso, teria morrido muita gente. Sim, né? Então você pode fazer sobre a questão do desenvolvimento econômico da cidade do trem, né, da estação, fatos também religiosos, como a prisão da Santa, que são também de resistência, né?
aqueles que você escreve, aquele que você já os tem, que você já compartilha nos seus livros. E a ideia de fazer um documentário é de reunir, né? De reunir essas produções de vocês e essas histórias para quando... E difundir, né? Para os estudantes, deixar nas redes da LC, divulgar, exibir aqui para os estudantes, exibir nas escolas, para quando os estudantes ou qualquer pessoa de Crateús quiser saber um pouco sobre essa história,